Boa tarde a todos. Começo, obviamente, por agradecer à secção norte da região da Ordem dos Médicos o convite para estar aqui presente. Faço na figura do Dr. Miguel Guimarães. Não posso deixar de sublinhar esta abertura interdisciplinar e, enfim, esta abertura também à história, ao património e à memória. Afinal, algo com que todos também trabalham, não é verdade? O tema que me foi o desafio que me lançaram, tratando-se de um congresso nacional e estando aqui muitos congressistas que não são da cidade, trazer um tema do Porto, um tema que está na ordem do dia, uma vez que estamos exatamente a comemorar os 600 anos da tomada de Ceuta, que, pelo menos do ponto de vista simbólico, depois podemos já abordar essa questão, marca o início da expansão portuguesa. Isto porque a conquista de Ceuta encontra-se de várias formas ligada ao Porto e também porque, segundo a tradição, segundo a lenda, não fosse a conquista de Ceuta e hoje não teríamos as tripas à moda do Porto. De facto, a cidade tem muitos elementos icónicos e a gastronomia não deixa de ser um deles, a começar pelo seu famoso vinho, que em boa verdade não é aqui produzido, mas isso seria outra comunicação, mas o Porto, enfim, é a marca. Hoje em dia há uma outra marca, que é o Futebol Clube do Porto também, que leva, obviamente, a cidade a todo o mundo. Mas durante muito tempo era o Porto, era o vinho do Porto. Mas, falando de gastronomia, obviamente não podemos deixar de evocar outros pratos, nomeadamente esse prato tão identitário, tão associado à cidade, que são as tripas à moda do Porto, e daí os tripeiros. Um prato que tem, como vos dizia, uma ligação à conquista de Ceuta, e este é um monumento da cidade que evoca a participação do Porto na conquista de Ceuta, na preparação da Armada, mas é também como vos dizia, um acontecimento que está envolto, a criação das tripas, numa curiosa lenda. Mas isso passou-se em 1415, mas deixem-me evocar agora, muito brevemente, uma outra efeméride, depois vão perceber porquê. Foi há exatamente 100 anos atrás, ou daqui a 2 dias, a 29 de novembro de 1915, que a Câmara Municipal do Porto, então instalada neste edifício na Praça da Liberdade, que a Câmara Municipal do Porto decide demolir este edifício, os passos do Conselho, e dar início, ou rasgar, uma grande avenida. Há 100 anos atrás, a avenida, nessa proposta então aprovada, designa-se como Avenida da Cidade. Mais tarde, tendo em conta o envolvimento de Portugal na Primeira Guerra Mundial, será a Avenida das Nações Aliadas e é hoje, como todos nós sabemos, a Avenida dos Aliados. Ora, a abertura da avenida, prolongando para norte a Praça da Liberdade, implicou a demolição do edifício dos Passos Conselho, neste palácio que estão aqui a ver, e a construção de um outro edifício, aquele que todos nós conhecemos. É uma obra que vai demorar muitos anos a ser concluída. Mas é também uma obra interessante do ponto de vista da arquitetura e artístico, já agora uma belíssima obra, o trabalho da pedra, do granito, da não menos famosa Cooperativa dos Pedreiros. Mas tem aqui alguma coisa de muito curioso. Penso que todos conhecem mais ou menos o edifício da Câmara, está aqui na imagem. Toda a fachada trabalhada, todo aquele granito talhado, e, no entanto, há ali 4 elementos totalmente dissonantes, que são aquelas 4 superfícies totalmente planas que se encontram no primeiro andar, ladeando a varanda nobre e depois também nos extremos do edifício. Acho que estão todos a identificar. É de facto um pouco estranho, estando todo o edifício talhado, trabalhado, porque aquelas 4 superfícies brancas. A explicação é fácil, é que, de facto, no projeto, não era suposto aquelas superfícies serem lisas. Mais do que isso, chegaram
a ter um outro tratamento. Não nos podemos esquecer que este edifício foi concebido, projetado na Primeira República, na sequência, como vos dizia, há 100 anos atrás, do início da abertura da Avenida dos Aliados. E é um edifício que pretende ser majestoso, imponente, sublinhando a importância do poder municipal. Mas, como também vos dizia, as obras demoraram mais de 3 décadas e eu aguardo que coloquem as imagens e por isso foi já concluído durante a ditadura nacional. Ditadura essa que vai impor algumas transformações, algumas alterações ao projeto inicial. Esta importância do poder local, do poder municipal, obviamente já não é tão grato ao regime quanto era na Primeira República. E por isso, por exemplo, a escadaria, a monumental escadaria de acesso ao edifício é substituído por aquela rampa bem mais discreta. De facto, o projeto inicial previa uma escadaria um pouco à semelhança, por exemplo, em Lisboa, da Assembleia da República, o que obviamente conferia uma outra dignidade ao edifício. E aquelas 4 superfícies brancas, afinal, como podem ver nesta imagem da construção do edifício, não eram para ser superfícies lisas, mas como podem ver ali na imagem, chegou a ser feito, de resto como ao início da escadaria. Deveria lá ter 4 gigantescos nichos, foram abertos, 4 cavidades, onde deveriam ser colocadas 4 grandes estátuas. Estátuas de personalidades de algum modo ligados à cidade. E isso também vinha dar ao edifício uma outra monumentalidade, um outro impacto. Portanto, o projeto foi alterado e essas 4 personalidades desapareceram da fachada do edifício. Desapareceram da fachada do edifício, mas mesmo assim podemos observá-las na escadaria nobre dos Passos de Conselho da Câmara Municipal do Porto. Foram substituídas por 4 telas de um famoso pintor português de meados do século XX, o mestre Dordio Gomes, que ali colocou então as 4 telas com essas 4 personagens, com essas 4 personalidades. Da vossa esquerda para a direita, Afonso Henriques, que obviamente não é do Porto, mas lembrando que afinal é o Porto que dá o nome ao país, agora evocaria aqui o Camões, onde é fama, teve origem o nome Portugal. A segundo é, assim, nascido no Porto, o mais célebre portuense, talvez o mais célebre português de todos os tempos, porque daqui a 100 anos, por esse mundo fora, provavelmente já não se recordam de quem é o Ronaldo ou o Mourinho, mas continuará a ser falada a figura de Henrique, o Navegador, para nós, o infante Dom Henrique. A terceira personalidade, que deveria estar em estátua na fachada, Camilo Castelo Branco, nascido em Lisboa, mas profundamente ligado à cidade, e para evocar também aqui o papel que o Porto sempre teve na criação literária, artística. E, finalmente, a quarta personalidade, que é aquela que eu vos queria aqui falar, que é Afonso Martins Alho. Afonso Martins Alho, e vou admitir que neste momento muita gente estará a perguntar, quem? Sim, Afonso Martins Alho. Afonso Martins Alho é um comerciante, um mercador do início do século XIV. E não querendo estar aqui a perder muito tempo, gostava de vos recordar, todos sabem isso, que o século XIV é um século de uma das mais profundas crises que a Europa conheceu. Uma série de anos muito maus do ponto de vista climático, os historiadores do ambiente, do clima, chamam-lhe mesmo a pequena idade do gelo que acontece no final da Idade Média, vai provocar durante anos uma série de maus anos agrícolas. Má produção, fome, subnutrição, doenças, peste, famosa peste negra. A Europa perde, ainda hoje os historiadores não estão de acordo, mas no mínimo 1/3 da sua população. Há menos mão de obra, os senhores sobrecarregam de impostos quem trabalha as terras, há revoltas populares generalizadas por todo o lado, e, portanto, há fome, às pestes, às doenças. Às revoltas vão-se somar também as guerras, a famosa Guerra dos 100 Anos, entre nós as guerras de Dom Afonso IV, as guerras de Dom Fernando, a crise de 1383-85, enfim. É um século profundamente depressionário por toda a Europa e, no entanto,
No Porto, vive-se um momento completamente de contraciclo. É um século de enorme desenvolvimento da cidade do Porto. O Porto, aqui numa curiosa gravura, mas o Porto cresce imenso. Durante o século XIV, o Porto é permanentemente um estaleiro. Há obras por todo o lado, constroem-se novas pontes. Já agora, o Porto eram dois morros, o Morro da Sé e o Morro da Vitória, e aquilo que nós hoje conhecemos como a Rua Mouzinho da Silveira, enfim, era o vale por onde corria, continua a correr, nós hoje não vemos porque passa debaixo da rua, mas era um rio que dividia a cidade, e portanto nós tínhamos ali uma verdadeira Paris, com uma série de pontes ligando uma margem e outra, e várias pontes são construídas no século XIV, mosteiros, conventos, a famosa muralha fernandina, que vem dar resposta a esse crescimento demográfico da cidade, esse crescimento urbanístico da cidade. O Porto, como podem ver, da muralha inicial, multiplica imenso a sua área. Bom, como explicar, então, este enorme desenvolvimento do Porto? Bom, tenho que vos falar, então, do Afonso Martins Alho. No início desse século, do século XIV, o Porto, graças ao Afonso Martins Alho, estabelece um belíssimo acordo comercial com a Inglaterra. Os mercadores portugueses, particularmente os do Porto, podem ir aos portos de Inglaterra e pagar as mesmas taxas que os mercadores ingleses. E, portanto, isso traz-lhes, obviamente, uma enorme competitividade perante os mercadores de outras proveniências. O Porto vai aproveitar imenso essa oportunidade. Isto também é um contrato vantajoso para os mercadores ingleses e começa aqui a forjar-se essa forte ligação que sempre existiu, já vinha de trás, mas agora, enfim, é sublinhada esta forte ligação entre o Porto e a Inglaterra. E o Porto, graças e Porto diz tudo, desta vocação portuária deste povoado desde a sua origem. O Porto está agora em condições de se estabelecer aqui numa belíssima plataforma e, desde o século XIV, que as embarcações dos mercadores, dos homens do burgo, dos burgueses do Porto, têm ligações com os principais portos de comércio do norte da Europa e do Mediterrâneo. E, por isso, o Porto cresce imenso. Tudo graças a esse acordo que foi, em grande parte, não exclusivamente, mas em grande parte, desenvolvido por Afonso Martins Alho, que o gizou, que o planeou, que o negociou e que está, depois, no fundo, na origem daquele que há de ser posteriormente, já falaremos sobre isso, o acordo político, já não só comercial, mas o acordo político entre Portugal e a Inglaterra, que dá origem à mais velha aliança do mundo, onde o Porto teve um papel importante, mas já lá vamos. Só queria vos dizer que, como o Afonso Martins Alho planeou isto de uma forma tão inteligente, tão sagaz, é por isso que ele merecia, representando, afinal, todos os mercadores e a velha vocação comercial do Porto, estar presente na fachada do edifício. É um homem tão importante, que mesmo sem o sabermos, todos nós regularmente o evocamos quando dizemos que alguém é fino como o alho e não um alho. É o alho. Estarão em melhores condições do que eu para saber isso. Eu acho que o alho não terá assim particulares propriedades para trazer inteligência, se calhar tem, mas enfim. Mas nós referemos fino como o alho, porque foi o alho, o Afonso Martins Alho, que de uma forma fina, sagaz, inteligente, planeou todo este tratado comercial com a Inglaterra. Merecia estar ali na fachada, está nas escadas, mesmo assim em lugar de destaque. Os mercadores do Porto, de facto, nesse século XIV, em que a cidade está a contraciclo, desenvolvem-se bastante. A cidade cresce também em direção ao rio. A principal rua da cidade é a Rua dos Mercadores. É aí que eles têm as suas residências, os seus armazéns. E é, curiosamente, a rua onde os nobres gostariam de estar. Isto porque os nobres, nas suas viagens pelo reino, tinham direito a alojar-se na casa de qualquer pessoa. Dizer, estou em viagem e agora desejo ficar na sua casa, e as pessoas tinham que ceder as casas. Pois bem, fruto deste poder crescente da burguesia da cidade, o Porto obtém um privilégio que, em boa verdade, não irá durar mais do que um século, mas ainda hoje o Porto gosta de acenar com essa bandeira, que é: os nobres no Porto não podem ficar mais do que 3 dias. Não podem usar e abusar dessa prerrogativa. Mas o documento diz mais. O documento régio diz: os nobres não podem ficar mais do que 3 dias, mas na Rua dos Mercadores nem um único dia podem ficar.
o que demonstra como era, de facto, a rua mais rica e aquela onde os nobres em viagem gostariam de ficar. Podemos ver, ficaria aqui o resto da tarde a falar-vos de exemplos desta importância que a burguesia ganha no Porto, os mercadores ganham no Porto no século XIV, uma coisa muito simbólica, apesar do edifício hoje estar, enfim, muito transformado pela intervenção do arquiteto Fernando Távora no início do nosso século, durante o Porto 2001, porque partiu de uma ruína, mas o arquiteto Fernando Távora reconstruiu a Torre da Câmara com as dimensões que sabemos, através de documentação, que a Torre da Câmara Municipal, dita a Torre dos 24, tinha nesse século XIV. E isto reveste-se um enorme simbolismo, porque o Porto, como todas as cidades europeias, o ponto mais alto da cidade era, obviamente, a Torre da Catedral. Mas quem se aproximava do Porto e olhava para a sua skyline, quem olhava para o perfil da cidade, lá estava a Torre da Catedral. Mas mesmo ao lado, não a usando, obviamente, ser mais alta que a Torre da Catedral, mas marcando também o perfil da cidade, lá estava a Torre da Câmara, a Torre dos homens do burgo, a Torre dos burgueses e dos mercadores. Bom, esta importância crescente da burguesia portuense vai, de facto, vai-se acabar por tornar muito evidente na famosa crise de 1383-85. E gostava de vos também recordar, muitas vezes esquecemos disso, que ao longo da vasta história de Portugal, só uma vez, uma única vez, um filho ilegítimo de um rei de Portugal subiu ao trono. Foi o mestre da Viz, Dom João I. Nunca antes, nunca depois voltará a acontecer. Mas, como também todos sabem, a opção era clara. Ou se colocava no trono a filha legítima e única do rei Dom Fernando, que estava casado com o rei de Castela, e isso iria significar a união com Castela, perderíamos a independência, ou, por uma vez, arranjava-se um pretexto, o João das Regras aí foi fabuloso, e colocava-se no trono um filho ilegítimo. E foi isso que aconteceu. Claro que não foi pacífico, dá origem a uma grave crise, uma guerra civil, que ficará conhecida como a crise de 1383-85, onde a burguesia ascendente de Lisboa e do Porto vão ter um papel crucial no apoio ao Dom João I. Todos nós sabemos que tudo isto vai ter como corolário a famosa Batalha de Aljubarrota. Depois ainda há a Batalha de Valverde, mas é fundamental a Batalha de Aljubarrota em agosto de 1385. Mas, para chegarmos a Aljubarrota, teve que se passar por outras fases. E, por exemplo, uma muito interessante, e onde a burguesia do Porto, os mercadores de Porto, tiveram um papel importante, aconteceu um ano antes, em 1384, quando o rei de Castela cerca Lisboa. O mestre da Viz estava em Lisboa e o rei de Castela, descontente com o que estava a passar, entra pelo reino e vai atacar Lisboa. Não consegue tomar Lisboa, são de facto poderosas as suas muralhas. Isto é um painel do mestre Barata que foi exposto pela primeira vez na grande exposição de 1940 e que hoje se encontra no edifício da Alfândega do Nova do Porto e que retrata exatamente o cerco de Lisboa. O mestre da Viz está cercado pelas tropas castelhanas, envia um emissário ao Porto pedindo o auxílio do Porto, porque Lisboa aguenta militarmente, mas começa a faltar os mantimentos. E o Porto, de imediato, está-nos narrado por Fernão Lopes, coloca-se do lado do mestre de Aviz e envia uma armada. Não vou entrar agora em pormenores, também é uma história curiosa, como é que o Porto, uma cidade de mercadores, não é uma cidade de homens de armas, consegue organizar uma armada, mas conseguiu, nomeadamente, socorrendo-se de corsários, de piratas ao serviço de nobres, não é? Que esses sim são homens experientes e que vão levar os barcos do Porto até ao Tejo. Há uma batalha naval, conseguem furar o bloqueio, levam os mantimentos a Lisboa. Lisboa consegue aguentar-se. Obviamente não dá para uma eternidade, mas deu para Lisboa se aguentar mais uma série de dias. E, entretanto, há um surto de peste, não em Lisboa, mas entre os castelhanos que estão a cercar Lisboa, e os castelhanos acabam por levantar o cerco e ir-se embora. E o mestre da Viz começa aqui a perceber que se não tivesse sido o apoio do Porto, eles provavelmente tinham rendido antes do surto de peste e a causa estava perdida. Mas, de facto, é um ano depois, em 1385, que tudo se vai decidir na Batalha de Aljubarrota, e é tudo verdade aquilo que nós aprendemos nos livros, é verdade que os portugueses são um menor número que os castelhanos e revelaram uma enorme valentia, é verdade a estratégia sagaz do Nuno Álvares Pereira, a técnica de quadrado, os fossos que foram cavados no terreno previamente escolhido pelo Nuno Álvares Pereira e pelo Dom João I, o sítio onde se havia dar a batalha, é tudo verdade. O que raramente se fala é que, desequilibrando completamente as coisas a favor do lado português, se encontrava do lado português um grande conjunto de arqueiros ingleses.
arqueiros, enfim, uma arma poderosa que os ingleses tinham testado recentemente e também lhes tinha sido importantíssimo na Guerra dos 100 Anos, e vai ser fundamental. Os arqueiros do Duque de Lancaster não estão aqui pelos lindos olhos de Dom João I, é a burguesia do Porto, fruto da sua fortíssima relação com a Inglaterra, que influenciou o Duque de Lancaster a trazer os seus homens e a combaterem do lado dos portugueses. Não é por isso, por acaso, não tem nada de acaso, o facto de depois, no ano seguinte, o Dom João I, já rei, casar no Porto com uma cidadã inglesa, Dona Filipa de Lancaster, que nós depois aportuguesamos para Filipa de Lencastre, mas é Lancaster, e esta vontade do rei casar no Porto com uma inglesa explica-se, de facto, devido a esta forte ligação que o Porto tinha, desde o Afonso Martinsalho, com a Inglaterra e esta influência que o Porto tem junto dos ingleses. Bom, o Dom João I irá agradecer de muitas outras formas à cidade do Porto, virá ao Porto muitas vezes, juntamente com a Dona Filipa de Lencastre. De uma delas, em 1394, terão aqui um dos seus filhos, já aqui o referi, o mais célebre portuense de todos os tempos, o infante Dom Henrique. Nasce no Porto em 1394 e volta ao Porto 20 anos depois, em 1414. E volta com uma missão secreta de construir um grande conjunto de naus, de preparar uma armada que se deve juntar, enfim, também a um outro conjunto de embarcações que estão a ser preparadas em Lisboa, na Ribeira das Naus. Os cais, isto é, os estaleiros do Douro eram famosos, aqui construíam-se os melhores barcos portugueses, que vão ter depois um papel importante esses estaleiros depois na expansão portuguesa. Por exemplo, os barcos que foram para a Índia, de Vasco da Gama, foram aqui construídos. Havia vários estaleiros, o mais importante deles ficava nesta praia que podem ver ali naquela imagem, que era a praia de Miragaia. Para quem não é do Porto, é o local onde hoje temos... Peço desculpa. Agora aqui devia ter surgido uma imagem que não está a surgir, que é onde hoje temos o edifício da Alfândega Nova do Porto. A sua construção no século XIX fez desaparecer esta praia. Mas o infante Dom Henrique vem então com essa missão secreta. Isto é, toda a gente sabe que estão a ser construídos barcos, toda a gente percebe que o rei de Portugal está a preparar um exército, uma armada, para atacar o quê? E esse é que é o segredo. Tem-se discutido muito o porquê da conquista de Ceuta. E há vários motivos. Todos nós também aprendemos nos livros que havia falta de pão no reino e, portanto, Ceuta tinha imensos campos de trigo à volta, é verdade que sim. É dito que os nobres querem novas conquistas, novos terrenos, sim, conquistar Ceuta também, que a Igreja tinha a hipótese de expandir a fé católica, enfim. Mas no fundo, nós temos aqui duas questões, ou três, que hoje em dia a história, a historiografia tem vindo a valorizar. Por um lado, apesar da conquista de Ceuta nos marcar com efeito o início da expansão portuguesa, é o primeiro momento que os portugueses saem daqui do território peninsular, não deixa de, e portanto de alguma forma ser um primeiro passo do nosso renascimento, mas a conquista de Ceuta ainda tem muito de medieval, ainda tem muito dentro daquele espírito do espírito de cruzada, da guerra santa contra o infiel. O território nacional já tinha ido até o Algarve e agora a expansão natural seria avançar mais para o sul e daí o norte da África. Por outro lado, e dentro deste espírito ainda muito medieval, os infantes, não só o infante Dom Henrique, mas os seus irmãos, querem ser armados cavaleiros, eles têm 20 e tal anos, mas não querem ser armados cavaleiros num torneio qualquer, enfim, gostavam de ser armados cavaleiros num cenário de guerra santa, e por isso estão muito implicados nesta armada. E depois há aqui uma outra questão, que nessa obviamente não está escrita em lado nenhum, mas subentende-se, e hoje em dia os historiadores têm vindo a sublinhar muito essa questão. Volto ao tema que abordei há bocadinho. Foi a primeira e única vez que um filho legítimo de um rei de Portugal sobe ao trono. Entre nós, disso deixou de ter discussão. Mas por essa Europa fora, este pequeno reino aqui no extremo da Europa,
era visto um pouco, por vezes, com um bocado de desconfiança, que o bastardo que tinha subido ao trono. Dom João I sentia que tinha que se impor perante os outros reinos europeus. E para isso, nada melhor do que uma enorme conquista, demonstrar que é uma enorme potência militar e que, portanto, é que é capaz de um feito que nenhum outro país europeu na altura era capaz de fazer. E por isso, a tomada de Ceuta tem que ter também essa leitura. Temos também que dizer que na conquista de Ceuta participam vários estrangeiros. Os portugueses convocam, dentro desse espírito de cruzada, uma série de outros estrangeiros. Curiosamente, não vamos ter o apoio nem de ingleses, que estão muito preocupados a preparar uma outra batalha que irá ter lugar poucas semanas depois da conquista de Ceuta. Eles irão desembarcar em França e aí permanecerão durante bastante tempo. E não temos a presença dos espanhóis. Isto porque havia o tal segredo. Para onde é que os portugueses iam? Mas afinal, o que é que o rei de Portugal queria conquistar? Havia várias hipóteses. Conquistar alguma povoação do norte da África, mas qual? Ir atacar os turcos? Ou atacar o sul de Espanha, na região que ainda estava dominada pelos mouros? Ora, era exatamente esta última hipótese que não interessava aos castelhanos. Os castelhanos não queriam que os portugueses lhes fossem tomar aquele que era o seu território natural de expansão no sul da península. E por isso os espanhóis não embarcam nesta aventura que não se sabe qual é o destino. Às tantas era atacar Granada e isso eles não queriam. É um segredo, mas é um segredo muito bem guardado. Os homens de Dom João I só saberão para onde vão quando já estão em mar alto, ao largo do Algarve. E aí sim, finalmente, lhes é indicado que o destino é Ceuta. Ceuta, como poderia ser outra cidade qualquer do norte da África, como vos disse, as grandes preocupações seriam aquelas da afirmação do reino, a preocupação da guerra santa, de armar cavaleiros os filhos os infantes e os filhos dos nobres, mas Ceuta de facto tem aqui duas questões que são importantes. É um ponto estratégico no Estreito de Gibraltar. Isso permitia que a segurança das embarcações de comércio portugueses entre o Mediterrâneo e o Atlântico, enfim, ficasse um pouco mais salvaguardada. E por outro lado, a Ceuta acorriam algumas rotas comerciais por terra importantes, com o ouro que vinha de África, com outros bens que vinham da Ásia. Como será de entender, enfim, esta questão de Ceuta como ponto estratégico de rotas, enfim, mal os portugueses tomaram Ceuta, de imediato essas rotas foram desviadas e por isso, desse ponto de vista, esse objetivo perde-se rapidamente. Já o objetivo estratégico da segurança no Estreito de Gibraltar, esse manteve-se. E foi isso que fez com que os portugueses se mantivessem durante muito tempo em Ceuta. Isto porque a conquista foi rápida. Os portugueses tinham enviado espiões durante vários anos para Ceuta, conheciam muito bem a cidade, os hábitos militares, o tempo que demorariam a chegar reforços e, ainda por cima, beneficiaram de alguns erros estratégicos e, em menos de um dia, os portugueses tomaram Ceuta. O infante Dom Henrique vai ter aqui um papel também importante em termos militares e ele e os seus irmãos serão armados cavaleiros. Mas, como vos dizia, enfim, assegurado esta conquista aos olhos do resto da Europa, depois manter Ceuta deu aso a muitos debates. Havia muita gente que logo poucos anos depois dizia que Portugal deveria abandonar Ceuta porque aquilo estava a ser um servidor de homens e de dinheiro. E foi apenas e só a questão estratégica de alguma segurança no Estreito que fez com que os portugueses se mantivessem. Após a morte de Dom João I, o seu filho chega a equacionar retirar de Ceuta, chega a enviar um barco com ordens para que a guarnição abandonasse Ceuta, só que foi atacado por um barco de piratas, os tais que era suposto Ceuta evitar, e a missão nunca chegou a Ceuta e, portanto, só por uma questão de sorte é que Ceuta não foi então abandonada pelos portugueses. Portugal que nunca abandonou Ceuta. Portugal perderá essa praça no norte da África após 1640, que é um caso muito curioso, não vos quero tirar mais de 3, 4 minutos, mas para nós hoje é muito fácil, com o telemóvel, estarmos em contacto ao fim de um segundo com a Nova Zelândia. Coloquem-se no lugar de todos os governadores
das antigas colónias, praças, enfim, Portugal possuía antes de 1580, antes de perdermos a independência, coloca-se no lugar deles quando começam a chegar as notícias, em 1640, em 1641, em 1642, no caso de Timor, quando começam a chegar as notícias que tinha havido uma revolta em Portugal. Não dá para pegar no telemóvel e telefonar e perguntarem como é que as coisas estão, para saber que atitude é que eu vou tomar. Portanto, por exemplo, em Timor chega em 1642. Só havia um barco que fazia a ligação por ano entre Timor e a Índia. O que é fantástico é que todos os governadores de todas as antigas cidades e colónias portuguesas antes de 1580 tomaram o partido dos revoltosos de 1 de dezembro de 1640. Mesmo correndo o risco de o barco seguinte, que regressaria passado 6 meses, ou 3 meses, ou 1 ano, lhes trouxesse a notícia de que afinal o golpe tinha falhado. Mas todos tomaram o partido dos restauradores. Menos Ceuta. Ceuta foi o único local que preferiu manter-se sob o domínio espanhol. Também, vamos admitir que era o mais difícil. Os espanhóis estavam logo ali, do outro lado do estreito. Bom, e agora mesmo só para terminar, e afinal era um dos temas centrais, as tripas. Mas afinal, o que é que tudo isto tem a ver com as tripas? Bom, o que a lenda diz é que os portuenses, além de terem equipado os barcos, terem construído os barcos, terem dado muita gente, muitos homens e jovens que foram na armada, os portuenses vão também fornecer de mantimentos de víveres às embarcações. Todos os animais, vamos ver o outro lado da estátua, todas as reses são abatidas, são estripadas e a carne é salgada, colocada no porão para alimentar a armada. E quando os barcos partem pela Barra do Douro, constata-se que não há carne absolutamente nenhuma na cidade. A única coisa que tinha sobrado de estripar os animais tinham sido as tripas. E por isso as mulheres do Porto vão reaproveitar as tripas e com eles fazer esse belíssimo prato que é as tripas à moda do Porto. Bom, isto é obviamente a lenda. Bonita, ou seja, um prato que tem a ver com esta capacidade de sacrifício do Porto por alguma coisa maior, mais importante que a cidade. Já agora deixem-vos dizer que há outras 2 versões da lenda que têm sempre este mesmo fundo. Uma delas, um pouco mais antiga, faz remontar as tripas ao cerco de Lisboa, a tal armada que há pouco vos contei, que vai em socorro de Lisboa quando o Porto dá comida para Lisboa. E segundo essa versão da lenda, foi nessa altura que o Porto ficou só com as tripas. Há uma outra versão da lenda, muito mais recente, que diz que foi durante o cerco do Porto, entre 1382 e 83, quando durante 1 ano o Porto é cercado e resiste um fortíssimo cerco e se sacrifica pela defesa do liberalismo. É sempre alguma coisa maior que a cidade, alguma coisa que tem a ver com o destino do país, pelo qual o Porto se sacrifica e por isso come tripas. Mas, em abono da verdade, é um prato, como todos sabem, muito complexo, feito com as vísceras, nomeadamente com as paredes do estômago da vitela, e por isso dificilmente este prato tão complexo, e basta ver a reação dos turistas quando chegam ao Porto e te explicam como é feita as tripas, é difícil encontrarmos esta explicação num epifenómeno, como nós na história gostamos de dizer, na curta duração. É um prato muito complexo, que seguramente resultará de uma adoção cultural que temos que encontrar não na curta, mas na longa duração. Não, vamos admitir que sim, que o Porto deu toda a carne para a conquista de Ceuta. Vamos admitir que sim, que não havia carne na cidade. E que as mulheres até tinham reaproveitado as tripas. Mas ao fim de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, começaria a entrar novamente carne no Porto e, portanto, rapidamente se esqueceria aquilo que aconteceu durante alguns dias. Portanto, temos que encontrar, de facto, isto num outro tempo. E não deixa de ser curioso que, em abono da verdade, nós temos pratos muito parecidos com as tripas à moda do Porto noutros locais da Europa. Claro que em cada local as tripas foram evoluindo. As tripas à moda do Porto, genuinamente, não poderiam ser de 1415 na tomada de Ceuta, porque elas têm imensas especiarias que têm, obviamente, a ver depois com a chegada dos portugueses à Índia e dos mercadores portugueses portuenses à Índia. Mas a base do prato das tripas à moda do Porto, isto das paredes bem lavadas, bem limonadas e salgadas, das paredes do estômago da vitela, nós encontramos em vários locais. Os famosos calhos galegos, as tripes de Caen, e há uma forte presença de
tem um prato muito parecido com as nossas tripas, na zona de contacto de fronteira entre a atual República Checa e a Alemanha. É uma zona que é conhecida como a Suébia. E foi de lá que saíram os suevos. E o que todos estes locais que têm tripas têm de comum é que foram locais por onde os suevos passaram e permaneceram durante muito tempo. O Porto nunca foi a capital dos suevos, era Braga, onde também há tripas, mas foi uma cidade muito importante para os suevos. E por isso, se calhar, a explicação da origem das tripas ao modo do Porto não está, obviamente, na conquista de Ceuta, mas muito antes, na forte presença dos suevos na cidade. Bom, seja como for, este é um tema ainda que merece investigação e até lá vamos nos deleitando com as tripas ao modo do Porto. Sejam bem-vindos ao Porto. Muito obrigado.